está reagindo assim? Já falei isso e vou falar de novo. Porque ela está cansada de ver gente que acha que tem que pagar a hospedagem com talento. Ela está cansada. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? De gente que acha que porque é profeta tem que manter o quarto dando aluguel de profecia, falando o que Deus não mandou falar, dizendo o que Deus não mandou dizer, só para poder alegrar o coração. Quantos ricos que poderiam de verdade hoje estar subsidiando a obra de Deus em amor, e ao invés de estarem dando cabo da sua própria vida, poderiam estar encontrando propósito nas suas riquezas, dando benefícios e encontrando a alegria de vida em poder ser útil no ministério que o Senhor confiou, porque riquezas também têm propósitos, mas estão se jogando debaixo da ponte. Quantas vezes porque foram feridos no coração por alguém que dizia que era profeta, e por causa de um jantar, de uma mesa bonita de café da manhã, falava o que Deus não tinha mandado, profetizava o que Deus não tinha profetizado. Aí ele garante a diária dele, mas arrebenta com o coração do ouvinte. Quantas vezes gente que acha que para poder pagar a bolsa que ganhou, o presente que recebeu, já que não tem ouro nem prata, dá aquilo que tem do próprio coração. Aí diz, conta 30 dias. A gente conta 30, conta 60, conta um ano, conta 2, não acontece nada. Aí o desgramado que se diz profeta continua por aí. Ele tem que ficar por aí mesmo, igual o nômade. Porque se ele tivesse igreja fixa, a gente batia na porta dele e perguntava. Se ele tivesse casa fixa, a gente procurava ele. Porque eu sou do tempo que eu dirigia a consagração, e quando o profeta levantava para profetizar, a secretária anotava na ata a profecia. Ribonda, não briga comigo não. Rema xaravassúria. Zomba de mim, mas não zomba das coisas de Deus. Secretária anotava na ata, qual foi a profecia? Foi tal, pegou o nome, peguei, quem profetizou? Fulano, pra quem? Pra Beltrano, deixa aí. Quando cumpria, a gente dizia, ó, fulano aí, ó, deu testemunho de que é profeta. Por quê? Porque profetizou? Porque cumpriu. Não é porque profetizou, é porque... A Bíblia diz, e Samuel foi confirmado por profeta do Senhor, desde Dan até Berseba, porque nenhuma de todas as palavras que a sua boca foi usada para dizer, o Senhor deixou cair em terra. Então Samuel foi confirmado por profeta do Senhor porque profetizava? Não, porque tudo que ele falava, Deus chancelava, Deus cumpria, Deus realizava. É assim que se confirma um profeta. Aí eu não aguento, não é o ponto principal da mensagem, mas eu preciso falar. Um monte de coração adoecido, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, porque colocou expectativa naquilo que alguém falou e não realizou, e no final a sua revolta é com Deus, como se Deus fosse capaz de mentir. Porventura não conheceis a palavra que diz, seja todavia o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus não mente. Ah, Camila, mas Deus falou. Irmão, se Deus falou, vai cumprir. Não, mas tinha prazo, não cumpriu, então não foi Deus que falou, simples assim. Administra isso aí. Administra isso aí. Ai, Deus, estou chateada contigo. Com todo respeito, Deus está dizendo, entra na fila. Está chateado comigo? Está chateada comigo? Quando tu não tinha salário, eu já botava comida na tua mesa, diz o Senhor. Quando teus filhos estavam fora do alcance dos teus olhos e o pipoco do tiro comia para tudo que é lado, pegava da direita ou da esquerda, mas porque você dizia, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido, eu vinha na retaguarda, cobrindo teus filhos. Quantas vezes eu fui muro de contenção na tua casa? Ah, mas teve coisas que eu ouvi que o Senhor não cumpriu. Não cumpri porque não fui eu que falei. Agora sabe o que tu tinha que ver? A quantidade de coisa que eu não profetizei, que eu não falei, mas estou cumprindo até hoje. A quantidade de coisa que eu não usei a boca de ninguém para falar, mas estou eu te sustentando até hoje. No ônibus estou eu contigo, no carro estou eu contigo. Tu devias, ao invés de estar chateado comigo, fazer como meu servo Davi. Deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustenta. É Ele quem te sustenta. Para de ficar refém de profecia. Para de virar chaveirinho na mão de profeta. Quer profecia? Recebe profecia. Recebe palavra. Recebe Bíblia. Recebe o verbo vivo. Recebe. Rabanda, rabaxada, rabassúria. Eu confesso, o falso profeta me irrita muito.
Ele é terrível, ele é um lobo, o falso, os mentirosos. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aí eu já perguntei e pergunto de novo, pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Muitas vezes é o que acontece. Então o falso profeta, ele me aborrece muito. Mas o que me aborrece mais não são nem os inocentes, que às vezes estão tendo uma experiência achando que é com Deus, e pela primeira vez com alguém que está falsificando a sua palavra, não. Mas os que já estão acostumados a ouvir, que vem para a igreja focado. Hoje eu preciso de algo. Não vem no culto para cultuar, não. Vem no culto para Deus fazer. Rapaz, para Deus fazer, tu não precisava nem ir no culto. Tu podia pressionar ele na parede da tua própria casa. Se veio para botar Deus na parede, podia botar em qualquer uma. Se eu quero empurrar alguém na parede, eu escolho a parede. Parede que tiver, eu empurro. Eu não empurro não, tá, gente? É só um exemplo. Mas não, tem que ir para a igreja, por causa da atmosfera. Essa atmosfera coopera para a grandeza dele, para a sua pequenez. Quer um lugar próprio para você pressionar ele? Pressiona ele no teu campo e não no dele. E não vai acontecer nada. Mas não, vem para a igreja assim, porque é hoje. Aí já chega na igreja e escolhe o que tem cara de vaso. Camille, vaso tem cara, dizem que tem. Ele logo vê se tem. Ah, gente, isso não quer dizer. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que o cabelo tá sujo, que não deu para fazer uma coisa, que a gente saiu com pressa. Bom, mas eu vejo tanta mulher de Deus com coque, porque mulher de Deus é ocupada, meu filho. Mulher de Deus chega para ali, arruma, bota aqui na frente e vai. É por isso que às vezes tem tanto coque. Ô Camila, vigia, hein? E as irmãs bonitonas? As irmãs bonitonas também são vasos e são ocupadas, só que elas administram melhor o tempo. A gente, vaso de antigamente, é mais esquecido, um pouco mais relaxado. Mas escute aí, brincadeiras à parte. Escolhe a cara do vaso e diz, é hoje. Aí fica naquela. Se fulano com a roupa assim assado tocar com a mão no meu ombro direito, aí fica aí, de vez de estar adorando a Deus, dizendo assim, se falar a palavra tal hoje na pregação, aí é porque Deus quer falar comigo. Ou Deus está confirmando tal coisa assim assado. Refém. Refém de quê? De ouvir a voz de Deus na boca das pessoas. Aí isso me irrita mais do que os falsos profetas. E eu vou dizer por quê. Porque você fica facilmente vulnerável ao engano, à neurolinguística de um desocupado que não tem o que fazer e entra em ambientes como esse só para roubar o coração dos outros. Aí fala uma coisa, você de vez pelo menos segurar ali a onda. Rapaz, quando o profeta começar a profetizar para você, segura a tua onda. Como assim, Camila? Não sai. O cara bota a mão no teu ombro e você já... Segura a tua onda, tu já tá entregando tudo. Deixa, vamos ver se ele é profeta. E não fica com o negócio de... Mas não foi assim. Se foi pergunta retórica, você já sabe. Se ele está esperando você responder, já não é profeta. Que profeta é esse que eu tenho que entregar tudo? Irmão, Deus botou uma palavra na tua boca, entrega. Não olha para o meu carro, não olha para minha conta, não olha para quem eu sou, não olha para... Deus botou uma palavra na tua boca, entrega. Rapaz, teve uma época que era tanta gente vindo que aquilo começou a me aborrecer. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja e eu disse, e a pessoa, eu vendo que aquilo já ia acontecer de novo, eu disse assim, Senhor, se és tu, quem sou eu? O anseio da minha alma é ouvir a tua voz falar comigo. O meu espírito vive para ouvir a tua voz. Mas se é conversa fiada, enrola a língua dele dentro da boca e não deixa ele falar nada. Nunca mais eu esqueço dessa cena. O irmão veio, tadinho, emocionado, porque nem sempre é falso profeta, né, Ney? Às vezes é emocionado. Aí vem, e pai, que ele queria falar. Toda hora que ele queria falar em português, ele... E ele queria falar em português, no final ele só ficou... E saiu. Eu falei, muito obrigado, Jesus. Porque eu não quero alma doente. Aí você diz assim, mas Camila... Eu venho aqui para ouvir Deus, venho aqui para confirmar, venho aqui para adorar. Quer ouvir Deus? Entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, abre a Bíblia. Camila, eu não entendi, vai entender.
entender agora. Quem vive disponível para ouvir a voz de Deus na boca de todo mundo, nunca vai reconhecer quando o próprio Deus fala com ele. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Quando você vai para a rua, Deus vai confirmar o que já falou com você. Quando você vai ouvir da boca de alguém, Deus vai anunciar algo que já está no seu coração. Deus está dizendo, sabe por que tem gente muito enganada? Muita gente enganada, entristecida, porque está terceirizando algo que Jesus conquistou na cruz, para você chegar direto. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo para alguém, porque você está se contentando em ser sócio minoritário? Por que você está terceirizando seu relacionamento? Se você ouvisse minha voz em casa, tu não ficava refém na boca de ninguém na rua. Quem conhece a voz de Deus em casa não se engana. Mas tanta gente já passou pela casa dela, e nesse caso eu nem posso criticar, porque não é ela que vai para a casa dos outros, é os outros que se aproveitam da casa dela. Ela foi alvo, ela não fez alvo, ela foi alvo. Quando ele fala, ela não celebra. Quando ele fala, ela se entristece. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Só que não era mentira, era verdade. Mas diga aí para mim, a despeito do que ela pensou, ou de como ela recebeu a palavra, ela gerou ou não gerou? Bora, gente, gerou ou não gerou? Gerou. Concebeu e deu à luz a um filho. O menino nasceu, vamos lá. Ela pediu? Quem lembra? Vamos, ela pediu? Mas concebeu ou não concebeu? Responda para mim, ela está alegre, meio alegre ou muito feliz? Alegre, meio alegre ou muito feliz? Ela está muito feliz. Muito feliz. O desejo do seu coração, que estava envolto à sua dor, se realizou. Quando o desejo que você mais tem se realiza, a dor fica sem lugar para morar. Eu vou repetir. Quando o desejo que você mais almeja em Deus se realiza, a dor perde o teto, perde a casa. Ela agora está feliz. Só que quando o menino cresce um pouco, o texto diz que o pai manda o moço levar o menino para casa, porque ele começou a gritar que estava sentindo uma dor na cabeça. O menino chega em casa gritando: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! O texto diz que a mulher, a mãe, coloca ele no colo, para perto do joelho. Quando deu meio-dia, o menino morreu. Duas verdades. Primeira, não é porque está gemendo que deixou de ser uma bênção. Não é porque agora está dando problema que deixou de ser de Deus. Esse menino aqui faz parte de uma promessa, sim ou não, igreja? Às vezes a gente quer descredibilizar as coisas que Deus já realizou, só porque agora estão sobre a nossa administração. Só que você tem que entender, se você quer viver a realização do seu desejo, aquilo que virá da mão de Deus vai passar para a sua mão. Por isso que eu não tenho pressa de cumprir, que Deus cumpra a promessa. Porque quando é promessa, está na mão de Deus. Quando realiza, é que vem para nossa. Aí a administração é nossa. Resultado, para a gente fechar, o menino morreu. Morreu e ela botou no joelho dela. Joelho aqui significa o quê? Para nós, oração. Mas literalmente no texto, colo. Agora uma mãe cujo filho entra em casa gritando que está com dor na cabeça. Primeira coisa que ela faz é botar ele no colo? Não, ela quer resolver o problema dele. Primeira coisa que ela faz é tentar descobrir qual é a causa da dor. Obviamente, a Bíblia tem que sintetizar as histórias, porque como disse João, não teria como caber tudo. Só que joelho aqui é colo dela. Isso significa para ela que ela já tinha feito tudo que podia. Quando é que uma mãe, vendo um filho gritando, só bota ele no colo sem saber a causa da dor? Quando ela percebe que independente de qualquer coisa ela já não pode fazer nada. Colo é consolo. Consolo é o que você dá quando não tem mais nada para oferecer. Porque se você tem dinheiro, você paga. Se você tem remédio, você dá. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quando você tem, você faz. Você só entrega colo, consolo quando você não tem mais? Quem é que pode ressuscitar o morto de um velório? Então quando a gente chega lá, na maioria das vezes, né? Enquanto Deus não falou pra gente, ressuscita. Quando a gente chega lá, a gente não fala nada. A gente só fica ali prestando o quê? Consolo. Porque a gente não pode fazer mais? Então, na verdade, o que o texto está dizendo quando diz que o menino morreu ao meio-dia, é que chegou uma hora, depois de tudo, que provavelmente ela tentou fazer pela vida do menino, que não resultou em nada, e terminou segurando o menino no colo. Que é isso? Mãe sabe quando o filho vai morrer. Se tiver nos seus braços, ela conhece o olhar, o brilho, o jeito. Mãe conhece respiração, gente. Deu meio-dia, o menino morreu. O que é isso? Prazo. Deus está dizendo, você precisa entender
que tem coisas dentro do seu processo de busca que tem abre a boca, tem prazo. Deus está dizendo, seja bom ou seja ruim, estabeleça prazo. Não para as coisas que Deus diz que vai fazer, mas para as coisas que você sabe que tem que fazer. Estabeleça prazo. Quantas vezes a sua busca está sem direção? Não porque você não sabe a quem buscar Deus, mas porque você não estabelece um prazo para aquilo que você decidiu entregar para Deus naquele tempo. Não faz uma campanha, não apresenta um jejum, não faz um voto, menino! Pelo amor de Deus! Bota um prazo! Faz alguma coisa, meio-dia, deu consolo, o menino morreu. Ela pegou o menino, colocou no quarto do homem de Deus. O texto diz que ela desceu as escadas. Rapaz, ela vai entrar num processo de busca. Eu fecho e encerro aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela vai entrar num processo de busca. Completa aí, abre a sua voz. Ela vai entrar num processo de... Abre essa boca, é sabadão, vamos embora. Ela vai entrar num processo de... Só que ela estabelece prazo para a busca dela. Camila, como é que você sabe? Ela tem horário. Como é que você sabe que ela tem horário? Porque ela sabe que Eliseu está no Carmelo. E ela sabe que ele não fica lá o dia inteiro. Quando dá meio-dia, ela bota o menino no quarto e corre. E ela sabe para onde ela vai. Agora eu vou te perguntar, tem celular? Não tem celular. Nem pombo correio dá tempo de chegar. Pelo relacionamento que ela construiu com Eliseu, ela sabe aonde ele está. Quando ela vê a hora, ela sabe para onde ir quando não sabe o que fazer. Sacode alguém aí agora e diga, saiba para onde ir. Não, sacode o ombro aí dessa pessoa agora, sacode, para com isso, sacode, irmão. Outrora essa hora a gente estava pulando, sacode essa pessoa aí agora e diga para ela, você sabe para onde ir, quando não sabe o que fazer, responde para ele e diga, eu sei. Você acha que eu vim passar meu sábado de carnaval na casa de Deus? Porque eu ainda me lembro, eu ainda sei para onde ir. Quando não sei ao certo o que fazer, bate na mão de 3 aí e diga, que bom que você veio. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, o que era para dar errado vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. Ela desce a escada correndo e corre. Ela diz assim, marido. Sabe o que eu acho interessante? Que o marido chama o moço para levar o menino. Ela chama o marido para trazer o moço, para ela buscar o profeta. Deus está dizendo, o veículo é o mesmo, é você que tem que saber a direção que tomar. Aí olha o que o texto diz. Que ela chama o moço, chama o marido, e diz assim, marido, chama o moço. Prepara o carro. Para que eu corra. Quem leu essa parte aí no texto comigo e lembra? Ela não disse para que eu vá, ela disse para que eu. Por que tem que ter prazo? Para você saber quando tiver que acelerar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer desse jeito. Não é porque você está atrasado que significa que você não vai chegar. Se você vai pegar a porta da cura aberta, a porta da salvação aberta, a porta do milagre aberto. Acabe parece atrasado, mas Elias diz para ele, corre, porque é sinal de uma grande chuva. Ele vai na frente, Elias vai atrás. Se Elias está atrás, parece que também está atrasado, mas o texto diz que o Espírito do Senhor toma Elias, Andréia, e ele corre mais do que Acabe e os seus carros. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Neste sábado aqui, assim diz o Senhor, o meu Espírito vai se apoderar de ti, e você vai correr mais do que os carros e cavalos de Faraó, vai correr mais do que os carros e cavalos de Acabe. Você vai correr mais do que a dívida, vai correr mais do que a depressão, vai correr mais do que a síndrome do pânico, você vai correr mais do que o câncer, mais do que a dor, mais do que o abandono, mais do que a rejeição. Você vai correr. Ninguém vai te parar. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Para que eu corra. Aí ela prepara, ela diz assim, aparelha o carro. A jumenta é animal de força. Vamos embora lá, jumenta é animal de... Uma mulher rica tem cavalo, tem cavalo, como é que chama? Manga larga machador.
Essa mulher, vamos para a região, essa mulher tem cavalos árabes. Sim ou não? Ô, mano, ela é rica, sim ou não? Mas na hora de subir, ela quer quem? Você tem que entender o propósito. Aqui, ó. Quando Davi venceu Golias, o texto afirma que tudo que ele tinha na sua mão era apenas uma funda. Mas tentaram vestir a armadura de Saul nele, sim ou não? Quem lembra, sim ou não? E ele deu conta? Porque não é sobre ter o que os outros têm. Ouça isso. É sobre usar o que você tem habilidade. Você quer ver? Quem chegar mais rápido, não importa a distância percorrida. Há alguém, presta atenção. Alguém que tem um carrão na mão. Gasolina, chave, tudo pronto. Mas nunca pegou um carro para dirigir. Ou alguém que está sentado no lombo de uma motocicleta. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? A motocicleta? Por quê? Até o outro. Se não for automático, então, até ele entender o tempo da marcha com a engrenagem. O da bicicleta já andou 1 quilômetro. O da moto já andou 1 quilômetro. Porque não é sobre ter o que alguém tem. É sobre saber usar o que eu tenho. A mulher vai pegar um instrumento de força, jumenta, porque ela sabia que Eliseu estava no Monte Carmelo. Manga larga machador é muito bom, mas é bom para marcha. Para aguentar peso, de subida, pega jumenta. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, o que disse o autor da carta aos Hebreus: busque força da fraqueza, vambora. Corre para quê? É melhor você correr para pegar ajuda de fora do que alguém correr para botar o funeral do lado de dentro. É melhor você correr para pegar ajuda do alto do que alguém sair correndo para trazer ajuda da terra. Quando o marido pergunta, tá tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Agora eu te pergunto, filho morto dentro do quarto, tá tudo bem? Tá tudo bem? Só que o que ela está dizendo é, eu não posso antecipar uma notícia que eu ainda estou em processo de buscar. O problema é que você antecipa notícias quando ainda está no processo de busca. Aí alguém diz assim, é mentira. Não, não é mentira. Isso aqui é estratégia no contexto dela. Eu não vou dizer o que está acontecendo, porque enquanto ela sai para buscar o milagre, ele pode colocar qualquer pessoa lá dentro, no desespero de um pai. Então Deus está dizendo, por que alguns milagres estão sendo interrompidos no processo da sua busca? Porque você se sente na obrigação de falar para todo mundo o que está acontecendo. Eu vou ser muito literal aqui, você não vai buscar, não quer orar, não quer jejuar, não vai botar no quarto de Deus, não vai apresentar para Deus, então beleza, abre a boca, quer saber? Vai direto pro Facebook, já coloca lá, se sentindo triste. Agora, não, quer saber? Fui a primeira pessoa a receber essa demanda aqui. Está na minha mão o poder de fazer alguma coisa ou de não fazer nada. Já que eu tenho poder, vai fazer alguma coisa? Então segura. Não sai falando para os outros. Entra no processo de busca. Ela sobe e o texto diz que ela corre. Vai de encontro ao homem de Deus. Te pediu algum filho? A gente é assim, né? Ganhou, não pediu, mas gostou. Mas se der ruim, a gente diz, eu não pedi isso. Ele desce com ela, resumindo a história, vai para a casa dela. Anda de um lado para o outro, pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nessa hora vai ver, o marido já sabe, não sei. Eu sei que agora está só Eliseu e o menino no quarto. E Eliseu está de um lado para o outro, dizendo, o que eu vou fazer? Aí presta atenção que eu vou terminar aqui. Mateus capítulo 15, verso 21. A mulher cananeia saiu das cercanias de Tiro e Sidom para buscar pela filha miseravelmente endemoniada diante de Jesus. Quem lembra do texto? Pouca gente, então eu vou contar. Quando ela chega diante de Jesus, ela diz assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondia nada. Mas teve uma hora que ela andou, e quando ele parou, ela foi para diante dele, se curvou, adorou e disse assim, Senhor, socorre-me. Ela foi para frente dele, presta atenção, ela foi para frente dele. No verso 23 do capítulo 15, o texto diz que ela vem gritando atrás. No verso 25 diz, e ela chegou. Então, do lugar de quem estava atrás, por causa do processo de busca, o texto diz que ela foi parar na frente dele. Aí quando ela está ali prostrada, ela diz assim, Senhor, socorre-me. Aí Jesus vai falar para ela que não é bom pegar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos, mas resumindo a história, ele diz assim para ela, vá em paz. Porque o texto diz que desde aquela hora,
Quando ele disse, ó mulher, grande é a tua fé, a sua filha ficou sã. Jesus curou aquela menina. Aí o Senhor falou para mim, Cananeia não podia ter acesso às coisas de Deus antes da cruz do Calvário. Ela era como nós antes do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu levo para uma filosofia de vida que eu carrego. Nesse texto, o Senhor falou para mim, quando eu entro na tua vida, eu faço nela o que eu quiser. Lembra de Jesus dizendo, Zaqueu, desce porque hoje me convém entrar na tua casa? É ele dizendo, quando eu quero entrar na tua vida, eu faço nela o que eu quiser. Só que não é o caso da Cananeia. Não foi ele que entrou lá. Foi ela que entrou na frente dele. Aí ele disse para mim, quando eu entro na vida de alguém, eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando esse alguém entra na minha vida, eu faço por essa pessoa até o que eu não tinha que fazer. Porque foi o que aconteceu em Mateus 15, 21 em diante. Agora volta aqui para o texto. Ela não esperou ser sábado para Eliseu ir em casa. Que dia era, não sei. Eu sei que ao invés de esperar ele vir, ela foi. Quando Eliseu entra no quarto, ele está assim, ó. É só você olhar o texto. Ele andava de um lado para o outro. Eu tenho para mim que como o céu fechou, porque no Carmelo diz que o céu fechou, a visão de Eliseu é aberta o tempo todo. Quando você tem uma revelação, você diz assim, pela misericórdia do Senhor, eu vi tal coisa. Porque de vez em quando você vê. Eliseu não era de vez em quando, era aberta o tempo todo. Foi a primeira vez que fechou. Fechou, irmão. Isso é lindo, porque pode ver céu aberto o tempo todo, os anos todos. Quando fecha, ele não sabe o que fazer. O texto diz que ele entra no quarto e fica andando de um lado para o outro. O céu está fechado para ele. Porque é diferente. Ele agora está na casa dela, não porque Deus mandou. Ele está na casa dela porque ela catou ele com a mão e botou ele lá. Vive tua alma e vive o meu Senhor, que eu não vou te deixar. Ele catou. Rapaz, quando você está imbuído a buscar, pegou, botou ele em casa. Quando ele entra no quarto do menino, o texto diz que ele anda de um lado para o outro. E então, depois, ele deita sobre o menino. Agora ele já tem uma direção. Deus certamente falou com ele, o céu abriu de novo, a visão. Resumindo, deitou sobre o menino. O menino levantou e espirrou 7 vezes. Ele pegou o menino pela mão. A única pessoa que tinha pego naquele menino depois que morreu foi a sua. A única pessoa que tinha pego aquele menino depois que ele morreu foi a sua. Ela cuidou de fechar a porta para ninguém pegar. Quando você está no processo de busca e Deus colocou na tua mão a direção, fecha a porta da tua causa. Não é da tua casa, é da tua causa. Qual é a área que ninguém pode tocar até que Deus toque? Qual é o problema que chegou lá que ninguém pode saber até que Deus saiba? Gente, presta atenção nisso aqui. Muitas vezes interrompemos o resultado positivo de um milagre que estaria em andamento. Porque antes de apresentar diante de Deus, apresentamos para a família. Antes de apresentar diante de Deus, apresentamos para a rede social. Antes de apresentar diante de Deus, apresentamos para a igreja. E o que o Senhor está dizendo é, bota esse laudo aí na minha mão antes de dizer para todo mundo que esse laudo deu. Ei, tira da tua mão e faça com que a minha mão, diz o Senhor, seja a primeira a pegar isso aí antes de você fazer cópia e espalhar para a família inteira. Sabe por quê? Quando aquilo que você está buscando sair da tua mão e ir direto para a minha, eu não vou pegar para jogar na sepultura, eu vou pegar e devolver de novo para a tua mão. Porque foi da onde saiu quando você me procurou. Ele pega o menino pela mão e dá o menino de volta à sua mãe. Ela pega o menino da mão de Eliseu vivo. Grita aí, meu povo. Ela pega o menino. Eu falei para gritar. Ela pega o menino. Ela pega o menino. Deu morto, mas pegou. Deu morto, mas pegou. Deu deitado, mas pegou. Deus está dizendo, acelera a busca, não dê respostas, porque tudo que vier da tua mão caído para mim vai voltar de pé para tua. Tudo que vier morto da tua mão para mim vai voltar de pé para tua. Vai ficando de pé e começa a correr, começa a fazer um aquecimento aí. Vai correndo em oração, vai correndo em jejum. É noite propícia para fazer um propósito com Deus. Ficou aqui até agora, fica até o final. Quem sabe por que veio não vai embora sem palavra.